Olá, eu me chamo Juliane e vou falar um pouco sobre respiração celular. Bom, a respiração celular ela tem 3 etapas básicas. Primeiro, a glicólise, depois o ciclo de Krebs e depois a fosforilação oxidativa. A glicólise ela é uma... E são essas reações químicas que quebram a glicose, que no caso seria o C6, o H12 e o O3, e transformam eles em 2 piruvatos. O processo ele se inicia com 2 moléculas de fosfato que se juntam com a molécula da glicose, que depois vai ser quebrada pelo ácido piruvático. Depois dessa quebra, haverá a produção de 4 ATPs. Mas como 2 foram usados nesse processo, o saldo vai ser só de 2 ATPs. Nesse processo também é liberado 4 elétrons e 4 íons. 2 elétrons e 4 íons são capturados por 2 NADs, e aí eles se transformam no NADH. Após a glicólise, se inicia uma etapa aeróbica, chamada o ciclo de Krebs. Ele ocorre no interior da mitocôndria e se inicia quando há o transporte de um piruvato para dentro da matriz mitocondrial. E esse transporte ele é feito por meio do oxigênio. Lá, esse piruvato ele reage com a coenzima A, que se transforma no acetil-CoA. Enquanto isso, uma molécula de NAD é transportada com uma molécula de NADH. Isso acontece por causa dos elétrons e íons que foram liberados durante essa reação. Esse acetil ele sofre a oxidação e se transforma em 2 moléculas de gás carbônico e uma molécula da coenzima A. Lá, esse piruvato ele reage com a coenzima A, que se transforma no acetil-CoA. Esse ciclo tem início quando uma molécula de acetil-CoA e o ácido do oxalatato eles reagem e produzem uma molécula de ácido cítrico, que libera também uma molécula de CoA. Ocorre sequencialmente 8 reações que são liberadas 2 moléculas de gás carbônicos, além de elétrons e íons. No final desse processo, o oxaloctato é recuperado graças ao citrato de sintetase, que aí ele consegue fazer esse ciclo se repetir mais vezes, porque como ele tem 4 carbonos e o ácido ele tem 2, aí se formam os carbonos suficientes para reiniciar esse ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele termina com o resultado de 3 NADH e 1 FADH. Podemos ver no esquema, o ciclo de Krebs ele começa quando o piruvato se junta com acetil e reage, e ele forma o citrato. O citrato ele tem 6 carbonos. E na sua reação, ele tem 2 reações seguidas de desidratação e hidratação. No caso, ele possui uma via de mão dupla, onde ele leva água e traz água. Depois vem o isocitrato. O isocitrato, já na sua composição, ele já aparece o NAD e o NADH, que como vai ser liberado o gás carbônico, ele está lá para absorver ele. Depois, vamos para o alfa-cetoglutarato. Na parte do cetoglutarato também temos o NAD e o NADH, também capturando o gás carbônico. Depois, vamos para o succinil-CoA. Nesse succinil-CoA tem uma presença da guanina, que é a GDP mais o fosfato, que aí já podemos ter o primeiro saldo de energia, que seria 1 ATP. Bom, e depois do processo do succinato, vamos para o processo do fumarato, que aí aparece outro elemento bastante importante também, que é o FADH e o FAD. O FADH ele é parecido com o NAD, tem a mesma função, que é absorver o oxigênio. Porém, o FADH ele é um processo mais lento e ele, como eu posso dizer, o FADH ele é um processo mais lento de absorção do oxigênio, porém ele é bom porque ele consegue absorver pequenas quantidades, coisas que o NAD não consegue. Por exemplo, o NAD ele consegue pegar 3 moléculas de oxigênio e o NAD
e o FAD somente 2. Após o processo do malato, chegamos no processo final, que é o oxalocetato. E esse oxalocetato, ele só pode ser recuperado graças ao citrato sintetase, que como ele junta os 4 carbonos do oxalocetato mais os 2 do etil, formando assim que seja possível esse ciclo de Krebs se repetir novamente. Bom, a última etapa da respiração celular, ela também ocorre no interior das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais. E essa etapa ela é chamada de fosforilação oxidativa. Essa fosforilação ela se refere justamente à produção de ATP a partir da adição de fosfatos ao ADP, que seria a fosforilação. Bom, a maior parte de produção de ATP ocorre nessa etapa. Isso ocorre porque nessa etapa ela acontece a reoxidação das moléculas do NADH e do FADH. Nas cristas mitocondriais são encontradas proteínas que estão dispostas em sequência. Elas são chamadas de cadeias de transporte de elétron, ou simplesmente cadeias respiratórias. Nessas cadeias ocorre a condução desses elétrons, que são presentes no NADH e no FADH, até o oxigênio. E aí, essas proteínas responsáveis por transferir os elétrons são chamadas de citocromos. Os elétrons, quando eles passam por essa cadeia respiratória, eles perdem a energia. E no final, eles combinam com o gás oxigênio, que forma a água como resultado final. Apesar de participar apenas no final dessa cadeia, a falta de oxigênio ela pode gerar o interrompimento desse processo. A energia liberada através dessa cadeia respiratória faz com que os íons e os elétrons se concentrem no espaço entre as cristas mitocondriais. No caso, elas voltam à matriz. E para voltar ao interior da mitocôndria, é necessário passar por outro complexo proteico chamado síntese do ATP. E nesse processo são formados cerca de 26 ou 28 moléculas de ATP. E no final dessa respiração celular, há um saldo positivo total de 30 ou de 32 moléculas de ATP, sendo assim 2 ATPs da glicólise, 2 ATPs do ciclo de Krebs e 26 ou 28 da fosforilação oxidativa. E também tem um ponto importante, que nos seres procariontes, todo esse processo da respiração celular, ela ocorre no citoplasma e na membrana celular. Espero que tenha ficado claro e queria muito agradecer pela atenção.